Quando a gente faz uma análise da saúde familiar que estão inseridas dentro da igreja local, a gente percebe um grande problema na estrutura de cada família. E a gente percebe que o grande problema da família está na base. Ainda que muitos, e até mesmo os cônjuges, vão fazer alegações, esfriou o amor, acabou o amor, está tendo uma incompatibilidade. E você, quando analisa isto de forma aprimorada, você percebe que todas essas alegações, elas são lançadas ao vento, mas que, na verdade, a grande causa dessa desestrutura familiar está na base. E não se alarme comigo. Infelizmente, dentro da igreja evangélica, a igreja local, existe muita casa que já desabaram, muita família que já foram destruídas, muitas famílias que você olha para ela e você já emite um diagnóstico dizendo: e a casa caiu. Quando nos procuram, é porque a casa já caiu há muito tempo. Aí você me pergunta assim, amigo, é possível uma casa sinônimo de família, de lar, cair? É possível. E por que cai? Porque as bases não foram feitas corretamente. Não foram utilizados princípios bíblicos, divinos, éticos, morais, para estruturar a base desta casa ou desta família. E quem ensina isto é o próprio Jesus. Jesus vai falar isto usando o Sermão da Montanha, dando continuidade ao Sermão da Montanha, no capítulo 7, versículos 24 em diante. Jesus diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Veja, queridos, quando você olha a linguagem de Jesus, as intempéries meteorológicas são a mesma. Se você vê para os dois homens que Jesus utiliza aqui, você vai ver que soprando, vindo contra a casa, a família, Jesus diz, é a mesma chuva, são os mesmos rios, são os mesmos ventos soprando, são tudo combatendo contra as casas. São as mesmas intempéries. Agora, por que uma fica em pé e a outra é destruída? E Jesus diz assim, cai e foi uma grande queda. Por quê que essa casa caiu? Porque Jesus dá o segredinho, 2 segredinhos. Primeiro, ouviu, guardou e praticou. Jesus, aquele que escuta as minhas palavras
e a pratica, ou seja, obedece, reproduz a palavra. Ele é semelhante a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. E o outro, por que há desgraça? Por que cai? Por que há fragmento? Por que é destruição? Porque só escuta, mas não pratica, não reproduz, não obedece à palavra de Deus e vai edificar a casa onde? Na areia. Qual é a diferença de areia para rocha? A rocha é o símbolo de Cristo. A areia é tudo que é móvel, que é passageiro, que é aventura, que é leviano, que é imediato, prazeroso, é para o já. Areia não tem sustento. É por isso que muitos já na lua de mel já estão pedindo divórcios. E às vezes vão tolerando, vão empurrando, vão lutando, vão ali tolerando um ou outro, mas não está dando certo. Depois ainda gera filhos e tudo desaba, não há estabilidade. Aí ficam alegando ao diabo. E não tem nada de diabo nisto. O problema está na base, porque foram edificar casa na areia. Tudo que é edificado na areia, o vento, o rio, a chuva leva. Agora, para edificar na rocha, tem sacrifício, tem dor, demora mais tempo. A pessoa se conhece hoje, amanhã já estão juntas, falando em nome do amor. Mas, na verdade, são interesses carnais, materialistas, financeiros, paixões levianas. E quando se agrupam, se conectam, vão ver que isso não era a realidade. Foram por uma estrutura corporal, por uma aparência corporal. E isso em nome de um amor, em nome de uma fé, em nome de Deus. Aí, já nos primeiros dias, nas primeiras semanas, já os conflitos, já as guerras. Aí depois, mesmo assim, ainda vão gerar filhos. Os filhos inocentes pagam o preço. E quem sofre com tudo isso? É a igreja local. Porque a igreja local é o retrato de uma família. E uma família sem base, uma família edificada na areia, ela não resiste crise, ela não resiste tempestade emocional, financeira, escassez, provação. Há conflito. E sabe o que acontece? Quando vem os combates das crises contra esta casa, contra a família, Jesus diz, cai, e é grande esta queda. Por que existe hoje muitas famílias nas igrejas? Fragmentadas, separadas, destruídas. Um cônjuge de um lado, o outro do outro. Filhos em outros caminhos, em outras atividades, em outras casas. Porque a casa caiu. E por que a casa caiu? Porque não obedeceu à palavra e não edificou sua família sobre a rocha. Quando não há uma base na rocha, se prepare, porque a desgraça, a destruição é total. Não deixe a casa cair. Vai edificar a sua família sobre a rocha e obedeça a palavra de Deus.